Bom dia, irmãos. Nós vamos, então, dar continuidade à nossa classe de catecúmenos, né? Para quem vai fazer e revisão para quem já é professo. E nós vamos, então, falar de algo, não agora relativo ao divino, à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas vamos falar de nós, né? Então, pode passar o slide. O passador não está funcionando direito. Pode passar o recordando. Vai pulando todos os recordandos. Pode ir. Pode passar. Vai para o primeiro slide da lição de hoje já. Considera isso aí. Então nós vamos falar sobre a criação e a queda do homem. Pergunta fácil, né? Nós, seres humanos, nós somos criados por quem? Se somos criados por quem? Somos ou não somos criados? Tem gente que diz diferente e que fala diferente, né? E aí nós precisamos antes de entrar no texto bíblico, a gente já pode pensar em algumas teorias, certo? Cheguei a comentar isso, eu acho que falei isso na semana passada, né? Quando a gente trata da relação direta numa tentativa de adaptação da Bíblia com a ciência, com as descobertas da ciência, né? Então nós temos uma linha: nego a existência de Deus e de qualquer divindade, certo? Então, ao negar a existência da divindade, então eu posso ter a divindade e aí o Deus da Bíblia ou outros deuses, e isso significa que eu vou ter várias formas de explicar o ser humano e o universo. Mas se eu nego a existência de Deus, eu vou procurar então um outro caminho de resposta para essa pergunta: como nós passamos a existir? E aí então nós vamos para teorias científicas, ou pelo menos com dados científicos, com aquilo que o ser humano consegue perceber, analisar e teorizar, né? Uma vez que ele não consegue de forma direta, objetiva e clara olhar para o passado, ainda mais se esse passado é de milhões, bilhões de anos, certo? Então você vem para uma teoria complexa, mas que vai desde uma grande explosão, Big Bang, que aí as partículas, as moléculas com energia, elas vão se mudando até chegar numa ordenação que nós temos hoje do universo, numa precisão, né, milimétrica às vezes, que estabelece a vida. E essa vida complexa, que de uma ameba se torna o ser humano ao longo de uma cadeia evolutiva, né? Essa é uma teoria. Outra teoria que já é mais recente fala olha para esse universo, olha para tudo isso e fala: não dá para ser o acaso, jogar dados e a probabilidade de dar certo em algum momento, já que tem bilhões de anos, em algum momento aconteceu e deu certo. Tem uma vida ou tem algo inteligente cuidando disso, ordenando isso. E aí a gente pode não necessariamente ir para o divino, mas para outros seres superiores, alienígenas. Então existe uma linha dessa também. E existe uma terceira linha, né, para falar pelo menos umas 3 aí, que é de algo que criou. Criacionismo, mas não necessariamente o criacionismo bíblico, tá? Então você tem o acaso, o caos se tornando ordem, Big Bang. Você tem um design inteligente, algo que estruturou tudo isso, e você tem uma linha que é chamada de criacionismo. Aonde nós nos situamos nisso?
Próximo slide, Gênesis 1:1. Vamos lá? Já que estamos falando do começo, vamos para o começo. Pelo menos o começo para nós, né? Então, quando nós afirmamos, tomamos por princípio crer na Bíblia, nós estamos partindo de Gênesis 1:1 e a nossa existência como ser humano, como universo, passa a ser narrada, exposta, conhecida de nós a partir de Gênesis 1:1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, ao criar céus e terra, ao criar e estabelecer todo o universo, ele cria, e aí nós conhecemos a sequência do texto, ele cria homem e mulher. Então, nós somos criados, assim como todo o universo foi criado. João vem nos falar do verbo e do sopro de vida também. E veja que aqui, é interessante, a gente vai voltar depois nesse texto também, quando fala da queda, mas veja que não basta ter a estrutura física, não basta ter o corpo, porque depois de Deus moldar o barro, o que ele faz então para que haja vida? Ele sopra nas narinas. Então é Deus quem dá a vida a uma matéria orgânica ou inorgânica, quem transforma elementos químicos, quem transforma a combinação disso tudo e energia em vida. E se nós estamos vivos hoje é porque Deus o quis. Se nós existimos é porque Deus nos criou. Mas nós temos um problema que acontece a partir disso. Próximo. Salmo 103:19. Para fechar essa parte da criação, Salmo 103:19. Quem achar pode ler, por favor? Salmo 103:19. Vai. Vamos ficar parado assim, aí ele funciona, né? De novo, por favor. De forma poética, então, Davi ele vai falar sobre como Deus se estabelece como criador. Então nós temos o homem criado, o universo criado e Deus sendo o criador de tudo e de todos, certo? E aí a gente lembra do que a gente já conversou sobre Pai, Filho e Espírito Santo, que a Trindade está presente na criação. Então Deus é o criador do universo. Sem Ele nada que existe existiria, porque foi feito pela sua vontade e as coisas eram boas. Aliás, o ser humano ou pelo menos era, muito bom, certo? Isso nos dá então o sentido de que o ápice da criação do que Deus planejou criar, de toda a complexidade e beleza, está no ser humano. Por isso que ele fala: tenha você domínio sobre, seja você o principal entre todos os elementos criados, tudo criado, e conduza tudo isso, organize tudo isso. Vamos agora voltar para Gênesis 1:26 e 27. O irmão ou irmã leia, por favor, 26 e o outro 27. Então, 1:26 está falando exatamente dessa
situação do homem. Quando Deus o cria, Ele cria com um propósito e cria até com uma certa autoridade, poder sobre toda a criação. Verso 27. Veja então que nós temos agora, de forma muito clara, que Deus nos criou, mas tem um detalhezinho aí, que não é dito em nenhuma outra parte ou nenhuma outra criação, que não é só o ser muito bom, mas é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus? Tempo para pensar. Enquanto eu pego água. Pode falar. Quando você olha no espelho, você vê o quê? Fala. A gente vê a nossa imagem, certo? E se eu estou falando que é imagem e semelhança de Deus, é porque quando a gente olha no espelho, a gente vai ver o quê? Você falou. Então, a gente, em certa medida, vê Deus quando a gente olha no espelho e vê a nossa imagem. Em certa medida. Tem que tomar um cuidado agora aqui. Estou andando em cima de uma linha. Por quê? Porque, de fato, se nós somos criados à imagem de Deus, é porque ao olhar para o ser humano nós podemos ver características do divino. Exemplo então, uma característica: cachorro, gato, periquito não tem, eles não são imagem e semelhança de Deus, mas nós somos. Então, o que nós temos que nos permite vislumbrar um pouquinho de Deus? Inteligência. Existe bicho mais inteligente do que o homem? Alguns acham que tem, mas não tem. Toda a estrutura neural, cerebral do ser humano é ímpar dentre os animais. Não existe nada no planeta Terra, porque alguns dizem que no universo pode até ter vida mais inteligente, né? Mas então no universo não existe nada que tenha um cérebro, uma estrutura central mais complexa do que o homem. Não só mais complexa, mas com o poder e a capacidade de criar. Algum outro ser vivo cria da mesma forma que o ser humano cria? A gente cria um monte de coisa boa, também cria problema, mas criar é algo exclusivo do ser humano. E da onde que criou isso? Da onde que veio isso? Se não é da imagem e semelhança de Deus. Quando nós amamos, quando nós nos relacionamos quando nós nos comunicamos nesta forma complexa, outros seres vivos se comunicam. Tem gente que fala até com a planta e ouve a planta. O problema não é falar com a planta, é ouvir a planta, né? Mas da forma como nós nos comunicamos um com o outro, por mais simples que seja o dialeto, a fala, o conjunto de palavras, vocábulos, não existe paralelo no universo. Portanto, quando nós olhamos a imagem e semelhança de Deus, nós podemos sim afirmar, por um lado, que temos características, atributos que nos fazem olhar para o transcendente, para o divino e falar: Deus também tem isso. Lógico que não da mesma forma que nós, porque não somos análogos, iguais, somos imagem e semelhança. Não somos imagem e igualdade.
Não somos imagem e analogismo, ou seja, exatamente igual. Nós somos imagem e semelhança, nos lembramos de Deus. Contudo, essa imagem e semelhança, então, racional, moral, imortal, espiritual, na criação, correto? Esta condição que Deus nos criou para não morrer, ela se perde. Ele ainda é a imagem e semelhança? Nós ainda somos imagem e semelhança de Deus? Em partes. Assim como nós somos criados em parte igual a Deus, e aí veja que a tentação é interessante. Nós somos semelhantes, mas a cobra falou o quê? Você vai ser igual. Você é semelhante, Deus fala e cria. A cobra fala, você vai ser igual. Você não precisa mais de Deus, você será Deus. Você será e não dependerá mais de. Em parte, então, em parte ele funciona, em parte não funciona. Em parte nós somos isso. Gênesis 2, 16 a 19. Veja que o texto, quando trata da queda, mostra exatamente em que situação a gente vai se encontrar. E aí veja que o tema da aula então era a criação e a queda. Então tem muita coisa para falar da criação? Tem bastante coisa, mas essencialmente é isso. E aí? E aí que a gente não pode mais ficar agora preso na situação de que nós somos imagem e semelhança de Deus, somos imortais. Diferente de Deus que não tem princípio, tampouco fim, o ser humano ele foi criado, portanto ele tem um começo, mas ele não teria fim. A eternidade, então, com um ponto inicial, seguiria. E aí, então, nós temos um problema. Nós temos uma interrupção, que é quando Deus estabelece e permite que o homem possa decidir sobre a relação com Deus, o que acontece? O que acontece? O ser humano decide ser Deus e não se relacionar com esse Deus. E aí então, há a queda, a separação. E portanto agora nós vamos para uma relação entre homem e Deus, que não é mais a relação perfeita. E, na verdade, a nossa condição agora muda diante do divino. Que condição estamos agora? Distantes de Deus. E o que isso implica, então? O que isso implica? Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos lá? Gênesis 3, de 1 a 7. Vou ler para lembrar um pouco os irmãos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também o marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja aqui, diferente então dessa relação poética que a gente olha para Gênesis 2, da criação do homem e da mulher, de tomar do barro, soprar na narina, tirar a costela, essa relação até poética, como é narrada a criação do homem e da mulher, de uma relação perfeita entre homem e mulher, para que povoassem a terra, dominassem sobre toda a criatura, toda a criação. Nós temos agora a Eva culpada? Também. Mas quando que se abre os olhos e percebe que são nus? Pela narrativa? Quando Adão come. Porque o mandamento foi dado a quem? Adão. Ou seja, quando ambos, uma só carne, consomem o pecado, aí sim, pecado consumado, por uma só carne, homem e mulher, estão então agora ambos em pecados. Ambos desejaram se tornar Deus. Ambos decidiram desobedecer a Deus. E isso nos traz a condição então de desobediência, de pecado. Romanos capítulo 5, vamos lá para Romanos capítulo 5, nós não vamos ler todo Romanos capítulo 5, mas dá para você ler depois com calma em casa, e você vai ver que ele fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no verso 12, ele vai falar sobre: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Então, tudo ficou contaminado com o pecado. Veja que quando nós falamos de criação e queda, nós não estamos falando apenas do ser humano pecador. Porque ao ter o pecado no homem, toda a criação será impactada com isso. E qual que é a continuidade de Gênesis 3? A gente teria que trabalhar. Tem gente que olha para Gênesis e fala: putz, se Adão não tivesse pecado, não teria que estar trabalhando. Não precisava acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, não ia precisar pegar na enxada, não ia precisar fazer nada, né? É errado, porque o texto não fala de não trabalhar. Afinal de contas, Adão tinha que cuidar, né? Você ia ter que cuidar da criação como um todo. E ele já começou trabalhando tendo que dar nome, né? Deus falou: vai lá, dá nome para tudo. Então trabalhar a gente teria que trabalhar. Contudo, não iríamos ter o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Não seria algo pesado, não seria um fardo. As mulheres dariam à luz. Mas aí o que fala sobre dar à luz? Trazer vida. A vida? As suas dores serão multiplicadas. A relação do homem com a produção do alimento, com a natureza, está deturpada, porque agora ela não vai ser mais amigável ao ser humano, mas vai ser resistente. A terra vai produzir cardos e abrolhos. Vai ter peste, vai ter bicho, vai ter oposição, vai ter confronto, vai ter conflito, vai ter guerra. E a partir do momento que o ser humano desejou ser Deus de si mesmo, quando você tem um Deus com a sua vontade e outro Deus com a vontade dele, esses deuses se embatem. Seja os deuses romanos, gregos e qualquer outro deus indiano, você vai ver que eles estão em briga, porque eles expressam essa relação humana do ser humano. É guerra, é conflito. Afinal de contas, se eu sou Deus, a minha vontade tem que ser posta.
e que se lasque o resto, porque o que interessa sou eu sou Deus, o outro é menos do que eu. E aí nós vamos para todos os conflitos. A nossa relação com a criação então muda, a nossa relação com a natureza, com a exploração da criação de Deus muda tudo, a ponto da própria Bíblia falar que não é quem que geme à espera da volta de Cristo, da regeneração total, a própria criação. Texto de Hebreus. Próximo. Salmo 51, 5. Eu nasci na inquietude e em pecado me concedeu minha mãe. Numa outra tradução, na iniquidade. Vou trocar o óculos. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Veja que desde Adão, assim como diz Romanos 5,12, todos pecaram. Todos nós estamos nessa condição. Pode passar. Passa. Pode passar. Está meio lento, então vamos deixar tudo já. Aí. Pode colocar os textos também. Vamos abrir em cada um deles. Romanos 5,12. Alguém abra para mim, por favor, Romanos 5,12. Outro em Efésios 2,1. Outro em 1 Coríntios 13,6. E outro Hebreus 2,2. Romanos 5,12. Efésios 2,1. Primeira Coríntios 13:6. Hebreus 2:2. Hebreus 2:2. Primeira de João 3:4. Veja que nós estamos falando então de vários textos bíblicos, e aí você tem vários termos ali gregos para falar dessas tipologias, mas em essência o que estamos reafirmando é que todos pecaram. E qual que é o significado do pecado então? A cola está lá, vai lá. Qual que é o significado do pecado? O que significa pecar? Pecado. Pensar, falar. Então nós estamos falando de qualquer coisa nossa que sai de nós, que é produzida em nós, em desacordo, em desalinho com Deus e com a vontade de Deus. E isso a gente é rápido e fácil em fazer, certo? Bom, o que isso, aonde isso nos leva? Fomos criados, houve a queda. E se pecado é transgredir, é ir contra, é fazer qualquer coisa, pensar, falar, agir, intencionar contra Deus em primeiro lugar, aonde isso nos coloca? O que significa, portanto, essa queda? Juliano está dando spoiler para vocês aí, está ajudando. O homem, ao
cair no estado de pecado, perdeu inteiramente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Catecismo de Fé de Westminster, pergunta 9, ou resposta da pergunta 9, né? Por que é importante destacarmos esta condição que o ser humano se coloca agora? Porque a solução para isso vai depender de como nós entendemos essa relação com Deus agora. Se nós entendemos que continuamos com o poder de decidir quando queremos nos relacionar com Deus ou não, nós vamos ter um caminho então. Eu posso ou não aceitar Jesus a hora que eu quiser, no mínimo, certo? É que nem o usuário de droga que fala que viciado, eu largo a hora que eu quiser, né? A hora que eu quiser eu paro e estou de bem com isso. A hora que eu quiser eu volto e estamos nessa. A hora que eu quiser me relacionar com Deus eu consigo, eu quero, depois eu não quero e está tudo bem. Se eu entendo que o homem continua tendo condição de se relacionar com Deus e decidir sobre isso. Contudo, se eu penso diferente disso, eu vou ter uma outra relação. O homem, ao cair, volta um pouquinho, perdeu inteiramente todo o poder de vontade. Mas eu decido várias coisas. Não, você decide várias coisas, mas quanto ao bem espiritual, quanto a você se relacionar com Deus, fazer a vontade de Deus de forma voluntária, espontânea, como diz o Chavão, isso não te pertence mais. E por que não nos pertence mais? Porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, toda a criação mudou, todo ser humano mudou, e agora, cumprindo a promessa, sendo justo, portanto, qual que é a paga do pecado? Se dela comerdes, certamente morrerás. Você não terá mais relação. Você vai morrer. O preço pelo pecado é a morte. Ponto. Se é a morte, significa que nós estamos mortos. E aí volta para o texto. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, não há nada em nós que possa nos levar para Deus. Não há nada que faça com que nós possamos nos relacionar com Deus vindo de nós. E, portanto, o processo para ligar aquilo que foi rompido não cabe mais a nós. Então, se por um lado eu não posso mais escolher, eu não tenho mais livre arbítrio, eu não tenho mais livre arbítrio. Eu não posso escolher hoje estar com Deus, amanhã não, e ficar nesse ping-pong. Porque você não tem mais direito de se relacionar com Deus. Ponto. Essa é a paga pelo pecado. Eu não tenho livre-arbítrio. Mas então eu posso fazer alguma coisa. Não, quem podia fazer alguma coisa era Adão e Eva. O pacto, então, pela lei, por cumprimento de uma ordenança, existiu? Existiu. Com quem? Com Adão e Eva. A relação era bem simples. Está aqui a árvore, está aqui o fruto. Não coma. Se comer, morre. Tem alguma outra coisa, mandamento? Não. Viva. Viva feliz. Está aí o universo inteiro para você desfrutar. E o que aconteceu? A partir daí, pecou. Perdeu esse direito. Portanto, não há nada hoje que nós possamos fazer para alcançar a salvação. Então, historicamente, e hoje ainda, tem gente que acha que pode pagar, que pode comprar, que se dá dinheiro para a igreja,
está comprando tijolinho e cimento no céu, para morar lá no céu. Tem gente que acha que se faz coisas boas, dou comida aos pobres, não xingo ninguém, né? Não mato nem formiga, está fazendo coisa boa, estou preservando a vida. Tem gente que acha que com isso está agradando a Deus e, portanto, conquistou o direito de estar no céu. Por quê? Porque está agradando a Deus, está fazendo algo que agrada a Deus. É errado de novo, porque não há nada em você que possa ligar de novo essa relação. Afinal de contas, você está morto. Tudo que sai do ser humano é pecado, vontade de desagradar a Deus. O salário do pecado é a morte. Morte significa o quê? Separação. Portanto, quando nós olhamos para essa condição de morte, nós vamos ter uma nova relação, que não mais agora é de dependência de Deus, mas de escravidão do pecado. Estamos amarrados agora. Não tem outra coisa que não seja nós pecarmos. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Somos pecadores porque nossa natureza é pecaminosa. Eu já disse isso antes, uma vez aqui, mas alguns acham que crianças são seres puros de luz. Só pai e mãe sabem o que essa pureza e essa iluminação é quando contrariada. E desde o primeiro choro. É lógico que não da forma complexa como nós temos com a fala, mas se você parar e pensar, o bebezinho lá, quando ele começa a chorar, tão logo ele vem para a vida, ele já chora. E ele está chorando por quê? Porque a vida está boa? Que está tudo legal? Porque a sua vontade não está sendo satisfeita. De forma muito simples. Quero comer, não tem ninguém dando de comida. Berra. Estou com dor, ninguém está resolvendo minha dor. Berra. Está sujo? Está incomodando? Berra. E conforme ele vai melhorando a sua comunicação, ele não vai berrar, ou continua berrando às vezes, mas agora de forma mais articulada. E mais, com o cérebro se desenvolvendo, ele vai vendo que ele tem outras necessidades, outros desejos, e ele vai se sentindo o dono do controle remoto da TV e da casa, não é? E ai de quem muda para o desenho, ou tira do desenho, não é isso? Exemplos simples do cotidiano que nós vivemos com crianças, para mostrar como que o reizinho está lá dentro. O ser divino, a vontade de ser Deus, dono de si, que todo o universo me sirva, está lá dentro, está nessa gênese, nessa natureza. Portanto, nós temos que ter a consciência de que somos pecadores desde o ventre. Essa é a natureza nossa agora. Não tem outra condição a não ser a que Deus nos dá. Qual o castigo do homem então? Pelos pecados cometidos? Já foi falado. Deus trata o pecado severamente, senão não seria Deus, não seria justo. Sendo assim, aquele que não se arrepende tem um castigo. E por que é importante ressaltar isso? Porque ainda hoje, como já falaram no passado, e ainda hoje tem gente que, mesmo olhando para a Bíblia, fala que tem um negócio que não existe, que é o inferno. Deus é bom. Se Deus é bom, como é que Ele manda alguém para o inferno? Não é? Para o castigo eterno. Bom, segue nesse seu raciocínio aí. Onde está a justiça? Porque se tem alguém então que obedeceu a Deus, que serviu a Deus, e outro que nem se preocupou com Deus, não quis nem saber de Deus, e até mesmo negou a existência desse Deus, como é que ambos podem ter o mesmo fim? Me fala onde está a justiça nisso. Não consigo entender justiça. Então eu tenho que negar a justiça de Deus. Eu tenho que negar que existe justiça.
Ou, aliás, eu tenho que negar o que Deus falou, porque foi Ele que falou. Se você pecar, você vai morrer. Simples assim. Portanto, existe uma condição além desta na terra, nesta vida aqui, para o futuro, para toda a eternidade. Os que estarão com Deus e os que não estarão com Deus. E de novo é importante a gente pensar nisso, por quê? Porque tem gente que prega, e quando eu falo gente, são igrejas fundadas nesse pensamento, que nós vamos deixar de existir. Então só vai continuar existindo por toda a eternidade o ser humano que serve a Deus. Os escolhidos. 144 mil. Né? Para não falar que são os testemunhos de Jeová que falam isso. E falei. Né? Aí, aqueles que morrem sem ter Deus, o que eles falam? Não vai nem virar pó, porque você vai ser aniquilado. Então, olha que beleza. Eu posso viver minha vida desgraçada aqui, que na verdade não vai ser desgraçado, porque eu posso pintar e bordar, tocar o terror aqui. Afinal de contas, depois disso, o que vai acontecer? Eu não vou existir mais mesmo. Percebe que lógica burra é essa? Por que eu vou me relacionar com Deus? Eu vou me limitar nos meus sentimentos, vou limitar toda a minha vontade, todo o meu desejo para agradar um certo Deus, se depois eu vou ter que continuar agradando Ele eternamente. Eu vou pintar e bordar e depois eu sumo do universo. Ah, que maravilha. Faço tudo que eu quero e está tudo certo. É uma lógica estúpida, burra, e por isso que não tem amparo bíblico. Não tem como você olhar para a Bíblia. E você está negando o que Deus já falou. Condenação eterna. Você vai continuar existindo, pagando pelo seu pecado. E o que Jesus tem a ver com isso? Né? Jesus falou sobre o inferno? Falou. Mateus 5:22. Alguém abra, por favor, em Mateus 5:22. Bom, não fui eu que disse que existe inferno, foi Jesus. Mateus 18:8. Fogo eterno, inferno de fogo. Mateus 25:46. Quanto tempo vai ser isso? Se nós vamos ficar com Deus toda a eternidade, aqueles que não estão com Deus vão ficar no inferno por toda a eternidade. Né? Portanto, inferno existe? Existe. Quem está lá? Diabo, seus demônios e todos aqueles que não são salvos. Ponto. Quem não está lá? Todos aqueles que Deus salvou. Deus, seus anjos e todos aqueles que Ele salvou. É dicotômico. É um lado ou outro. Qualquer coisa que passa disso está negando o que Jesus falou. Né? Sofrimento eterno. E acabou ali, mas não acabou aqui para mim. Né? Está tendo uma confusão entre os slides. Mas a gente poderia parar aqui. Certo? Só que aí a gente já vai dar um gostinho do que vem depois. Porque seria muito triste a gente só parasse no fato de que foi criado e depois da criação vem a queda. Existe algo além disso. Existe luz no fim do túnel.
E essa luz começa onde? Pode ir e deixa aí. Isso. Existe uma luz, né? Qual que é essa luz? Não é chuchu, fala mais alto. Chuchu. Vai. O que é? Vocês não sabem, se vocês não sabem, agora a gente vai ter que parar, fechar as coisas e recomeçar, resetar, apertar reset. Vou fazer a pergunta de novo. Existe uma solução, é sim ou não agora? Existe uma solução para a queda e o pecado? Nossa, vamos lá, terceira oportunidade. Existe uma solução para a queda e o pecado? Sim, existe. Qual é essa solução? Ixi, vai lá. Respira fundo, o povo tá cansado, né? Respira fundo, vai. Qual que é a solução para o pecado? Muito bem. Se a gente não tem esse parâmetro, e fica envergonhado disso, aí a gente está... Veja, existe uma solução. Vamos voltar para Gênesis, certo? Gênesis, capítulo 3, na sequência do texto, já está sendo anunciado como que esta relação que Adão e Eva perverteu se daria de novo, ou como que nós voltaríamos a nos relacionar com Deus. Porque o descendente, no singular, de Adão, faria o que com a descendência da serpente, ou com a própria serpente? Pisaria a cabeça. Você lhe ferirá o calcanhar, mas tu ferirá a cabeça. Estamos falando de quem? De Jesus. Portanto, o pacto da graça, o pacto estabelecido por meio de alguém que vai pagar todos os pecados, já está sendo dado tão logo o primeiro pacto se rompeu. O pacto estabelecido pela lei e ordenança, não peque se não morre, Adão pecou e morreu, e toda a humanidade, já é substituído por um novo pacto, que é: o descendente irá aniquilar as obras de Satanás. Quem é esse descendente? Aí você vai para Romanos 5, volta lá e lê todo o texto. A gente leu um pouquinho do 12, mas continua lendo, e porque da mesma forma que por um homem entrou o pecado, por um homem entrará a salvação. Quem garante, portanto, a salvação? É Deus. Por meio de quem? Do cumprimento da sua justiça. Alguém deve morrer por cada pecado cometido na face do universo. Alguém morreu por todos esses pecados. Jesus Cristo. E é por isso, portanto, que nós vamos ter um caminho de salvação. A história não termina na queda, tão pouco na criação quanto na queda. Mas aí já temos para outra lição, né? E aí nós vamos ver então um elemento interessante, só para diferenciar também, dentre tantas coisas que eu já comentei aqui, que nos diferenciam quando a gente olha para o que a Bíblia diz e como a gente a interpreta, né? Então, o ser humano não pode fazer nada para se salvar. Qualquer religião que diga, anuncie, e até mesmo baseado na Bíblia, de que você pode comprar, pagar, fazer algo para se relacionar com Deus de novo, não tem base bíblica para isso. Porque você está morto. Morto não tem como fazer algo. A salvação vem por meio de Jesus. É pela graça, é pela vontade de Deus. Não depende de nós. Nós vimos que existem duas condições para o homem: salvo ou no inferno. Ou nós vamos estar na graça com Deus durante toda a eternidade, ou no fogo eterno. Simples assim. E aí tem um outro elemento que passa um pouco despercebido, mas que dá pano para manga, dá barda de discussão, é o que nos constitui como
ser humano. Então, nos restantes finais aqui, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da dicotomia. Porque existem visões de que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Para nós, o nosso entendimento a partir de Gênesis 2:7 é que o ser humano ele se constitui em duas partes, corpo e alma. Mas aí você fala, mas o próprio Paulo fala que a palavra de Deus é capaz de dividir juntas e medulas e alma e espírito, não é? Mas se você olhar para junta e medula, o que é junta e medula? Se não é a mesma coisa, uma só. Portanto, alma e espírito é uma coisa só. O que ele está usando ali como figura de linguagem é: a palavra de Deus é capaz de dividir o indivisível. Sabe aquela coisa que não dá para dividir? Então, a palavra de Deus, ela divide isso. Se junta e medula é uma coisa só, a palavra de Deus, ela consegue fazer separação. Ela tem poder para separar isso. Se alma e espírito, seja como você chama, é uma coisa só, ela pode até separar isso. De novo, nós estamos caminhando por uma tentativa de relacionar as descobertas científicas com a palavra de Deus, tentar fazer uma adaptação, porque aí nós vamos ter a alma como o sopro de vida, ou o espírito como o sopro de vida, e a alma como a psique, tá? E o corpo físico mesmo. Então, existe o corpo físico, existe a nossa psique, né? O que se dá aqui, como nós nos entendemos e tudo mais, e seria o hardware, o software, mas está faltando energia. E aí quando dá energia, então é o espírito, é o fôlego de vida, dividido em três. O que nós entendemos é que não tem essa divisão em três partes, só em duas, certo? Porque o fôlego de vida é exatamente o espírito. Não adianta você ter tudo isso daqui e na verdade sua psique, tudo isso daqui são conexões de fato, são substâncias químicas que vão passar e para lá e para cá, né? Mas quem que dá o start? Quem que aperta o botãozinho ali e liga tudo? Quem que bota energia ali para começar, para dar o input na máquina e ela começar a trabalhar sozinha, se desenvolver, crescer? E quem que deu a quantidade de recargas dessa bateria até o ponto que ela finaliza? E não tem nada que a humanidade possa fazer, porque a hora que terminou a energia ela para, a máquina para de funcionar. É Deus. Uns vão ter uma bateria de longa duração, outros de curta duração, mas aí é Deus que estabeleceu para cada um o tempo de vida. Não há nada que nós possamos fazer. Veja, nós perdemos todo o nosso direito sobre aquilo que vai além das nossas capacidades. Aliás, sobre até aquilo que está nas nossas capacidades. Quem tem domínio e poder sobre o seu futuro? Nenhum de nós pode falar sobre o instante seguinte de vida. Portanto, quando nós olhamos para a queda, para a criação, quando nós olhamos para a condição do homem, nós vamos ter várias teorias científicas, religiosas, nós vamos ter várias explicações para o que é o homem, o que é a vida, como continuar vivo. Todas elas vão ter respostas para muitas coisas e também lacunas, falta de explicação para outras delas. Assim como a palavra de Deus nos coloca que para algumas coisas nós vamos ter respostas, para outras não. Somos criados por Deus. Como isso se deu? Dia a dia Deus criou alguma coisa. Mas a ciência não consegue explicar isso. Tá bom. Assim como a ciência não explicava um monte de coisa há 100, 200, 300 anos atrás, há 1000 anos atrás, ela continua não explicando hoje.
A ciência é humana, está limitada ao humano. O universo foi criado pelo divino. Quem tem poder e domínio sobre tudo isso é o divino. E tem coisas que nós não sabemos ou não vamos compreender ainda. O nosso passo de fé é olhar para a Bíblia. O que decorre disso, nós vamos ter complicações, assim como eu mostrei hoje. Acho que as salas já subiram, né? Nós vamos continuar falando sobre essa relação e sobre a salvação nas próximas aulas. Mas a base, a essência é que nós precisamos somos criados por Deus, pecamos, e com o pecado nós nos distanciamos, não temos mais relação com Deus natural. Precisa do divino para que isso seja corrigido. Vamos passar então para